Vamos falar um pouquinho de Milei, porque o Milei disse neste último domingo que não vai negociar nenhuma modificação no pacote de reforma do Estado enviado ao Congresso no final de dezembro e no decreto de necessidade de urgência. Abro aspas aqui para o presidente argentino, que diz o seguinte: não negociamos nada, só aceitamos sugestões para melhorar. Afirmou, inclusive, o Milei numa entrevista à Rádio Mitre. Também ele disse que aqueles que estão preocupados com os privilégios, obviamente, não querem as suas reformas. E aí, Ricardão, como é que vai ficar a história do Milei? Na realidade, a gente está num período aí, até março, em que as coisas vão ficar meio assim nebulosas lá na Argentina, né? Porque o Congresso não vai ter se manifestado ainda sobre tudo, então ele vai tocando o barco, certo? Março, o bicho pega. Eu concordo plenamente com as suas falas, Paulinho. Eu acho que ele está trucando muito, em especial com o Congresso argentino. E isso é um caminho que a gente já viu em outros experimentos, em outros países, que não deu certo. Então, se o Milei diz que não vai negociar, então ele não está fazendo política. Então, ele esqueceu um pouco que é política. Talvez ele esteja muito inflado pelo fato da eleição. Ele está há menos de um mês no cargo, um pouco mais de um mês no cargo, enfim. Mas concordo com você, quando o Congresso de fato começar a olhar isso e entender para ele falar, meu amigo, aqui não é só governado por você, aí o caldo começa a entornar, Paulinho. Mas posso falar uma coisa, não sei se a Ju vai concordar comigo. O Congresso ficou numa situação, depois que o Milei fez isso, que não vai dar para os caras falarem não para ele. Pode ser um não parcial, ok, mas daqueles 300 e pouco eu acho que vai passar uma grande parte, porque não tem como. Ele vai lá, propõe uma coisa nova, diferente, aí o Congresso vai falar, olha, não, nós não vamos mudar nada, vai continuar do jeito que está. Ele tem também a situação atual da Argentina a favor dele, politicamente falando, não é, Ju? Com certeza, inclusive no final do ano passado, né, o Milei ele fez algumas viagens, ele andou pela Argentina e ele foi muito bem recebido, né? Então eu acho que isso demonstra que a população permanece do lado dele. Eu particularmente vejo que a população sofreu muito e aprendeu com esse sofrimento. A Argentina tinha feito uma tentativa de consertar as contas quando elegeu Macri, não teve a paciência para esperar as reformas necessárias, voltou ao erro de trazer de novo o kirchnerismo para o governo federal e agora fez a escolha por um candidato bastante radical nas suas propostas, deixou muito claro o que faria e está colocando em prática. Eu, Paulinho, me surpreendo com o preparo que o governo do Milei vem demonstrando, porque ele já chegou com o pacote pronto, ele já sabia o que ele tinha que fazer, né? E como o próprio Maquiavel ensina, é importante que você faça o mal de uma vez só. Estou chamando de mal porque são medidas extremamente drásticas, que vão trazer, sim, repercussões absolutas e muito rápidas para a população sentir, né? O aumento de alguns produtos, como, por exemplo, o gás de cozinha, que era bastante artificializado o preço. Vamos explicar para as pessoas por que os preços eram artificializados. Porque o governo subsidiava muita coisa. Aí você pode pensar, mas é bom que o governo subsidie. Não, não é bom. Porque o subsídio que é feito pelo governo é bancado com a coleta de impostos. E é por isso que a Argentina tem ainda uma carga tributária muito alta e vivia um processo com uma economia extremamente maquiada. Nada é real na Argentina. Inclusive o câmbio oficial era diferente do câmbio real, né? Por isso a proposta de Milei também de dolarizar a economia e por isso a proposta de Milei, inclusive, de autorizar que os contratos de trabalho sejam negociados em moeda que não seja de curso forçado. Então, lamento muito que lá também esteja acontecendo a judicialização da política, porque dentro da autonomia de um presidente democraticamente eleito, que tomou medidas referendadas pela população, a oposição já tenha levado isso para o judiciário já tenha entrado na gestão. Isso está errado. Está errado. Quem tem que fazer gestão é o chefe do executivo. Na separação dos poderes, o judiciário deveria se encarregar de julgar e não de ficar interferindo no processo de gestão. Esse balanço, esse equilíbrio, essa negociação e esses símbolos, quando o Milei diz que fala que não vai negociar, gente, isso é um símbolo, isso é um recado,
É óbvio que ele vai negociar, não tem como. Dentro de um sistema em que você tem legislativo e executivo, é muito óbvio que tem que ter negociação. Então, ele está passando recados. Ele está, inclusive, mandando recados para a população. Quando ele fala, eu não vou negociar, ele está dizendo para o povo argentino, olha, estou firme nas minhas propostas. Vocês me escolheram, eu não vou retroceder. Mas não significa que ele não vai conversar com os deputados de oposição, inclusive ele não tem maioria no Congresso, ele não tem nem alternativa, né? Então, quando ele lança um conjunto tão grande de medidas de uma hora para outra, ele está seguindo ali a cartilha mesmo de Maquiavel no sentido de anunciar as dificuldades de uma vez só, no momento em que ele ainda desfruta de uma popularidade advinda de uma eleição recente, porque é natural que o desgaste venha com o tempo, principalmente com repercussões no bolso do argentino. Então, ele está correto em fazer tudo isso e está errado o judiciário argentino de ficar se intrometendo na gestão de um presidente que foi eleito. Muito bem, gente. Olha, uma rápida pausa para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 51 minutos aqui na Jovem Pan. Ô, Pepe, você sabe, eu sei que você não gosta muito do Milei, te conheço, você não é muito chegado, você prefere um massa, uma coisa, sabe, mais ravioli, sabe, eu conheço você. Agora, você vai concordar comigo que ele é um dos poucos políticos que eu, pelo menos, vi na vida, que tem uma crença inabalável daquilo que ele realmente acredita como ideologia. É impressionante, assim, o Milei, ele acredita naquilo. Pode ser que isso daí dê errado e a Argentina chafurde mais ainda na lama, mas a diferença talvez que eu vejo dele para o Bolsonaro é que ele acredita naquilo que ele está falando. Ele conhece de liberalismo, essa é a pauta dele, ele escreveu livros sobre isso, ele quer promover isso de todas as formas. O que a gente não sabe é se ele vai conseguir, mas que há alguém ali absolutamente autêntico do ponto de vista ideológico, eu acho que você vai concordar comigo, não? Não, com certeza. O Milei, ele é autêntico, ele fala o que acredita, defende as ideias dele de uma forma muito forte, incisiva, porque é fácil você defender suas ideias quando você realmente acredita nelas, né? E o Milei, ele é um dos poucos políticos que você vê na América Latina que é diferente, né, dos demais, não é? Então, mérito do Milei. E eu gosto do Milei. Ao contrário do que se fala, Paulinho, eu gosto do Milei, porque o Milei, na minha opinião, vai ser o símbolo do fracasso do liberalismo na América Latina. Perfeito. Todas as políticas que o Milei está apresentando para a Argentina, vai dar errado. Aí vai acabar esse papo do liberalismo, dos liberais, dizendo que tem que ter mais liberalismo no mundo. Ô, Pepe, você queria que tivesse feito o laboratório da Argentina vai fracassar. Não tem como não fracassar. Não, mas peraí, me explica, o que você queria que tivesse feito? Porque você fala como se a Argentina não tivesse fracassado, isso que eu não entendo. Não, mas com a política liberal que o Milei está aplicando, vai piorar muito mais. Mas não tem como piorar mais. Tem, já está ruim, Pepe. O pior que tem. Dá para ficar muito pior do que está, não é? Tirar, por exemplo, o estado de bem-estar social da Argentina, no momento que 50% da população está na linha da pobreza, 10% são indigentes, é grave, é cruel. Você tirar a base dessas pessoas por meio de políticas econômicas e sociais completamente equivocadas. Aí eu discordo da Júlia, quando ela fala que o judiciário não deveria entrar na questão. Não, faz parte de qualquer democracia contemporânea o papel de fiscalização do Poder Judiciário, né? O Milei não pode, o Milei, no Estado Democrático de Direito, ele tem limite. E o limite é a Constituição da Argentina e a legislação da Argentina. Então o Milei não pode extrapolar o poder dele, não pode ir contra a Constituição. E quem fala se o Milei está indo contra a Constituição ou não é o Poder Judiciário. O que o Milei está propondo, por exemplo, na reforma trabalhista, né, é um absurdo, Paulinho. Por quê? Ele aumentou, por exemplo, para vocês terem uma ideia, há na Argentina um instituto parecido com o Brasil, que é o contrato de experiência. Aqui no Brasil são 3 meses, né? O empregador pode empregar a pessoa e depois de 3 meses com essa pessoa, que ela vê que a pessoa não conseguiu render, ele pode demitir sem pagar a indenização. Na Argentina tem um instituto semelhante, que é o contrato de experiência lá. O Milei aumentou de 4 meses para 8 meses o contrato de experiência. Ou seja, o empresário pode demitir o trabalhador depois de 8 meses, quase 1 ano o trabalhador trabalhando na empresa. Isso é um absurdo. E um momento que o mundo vive a precarização do trabalho. Ou seja, o empresário pode, Paulinho, contratar as pessoas por experiência somente. É que você tem uma visão de mais direitos e menos empregos. Tem que inverter essa ordem. Eu tenho uma visão de mais emprego, mais direito
e mais bem-estar social para todo mundo. O que o Felipe vive na Dinamarca. Ele vive num outro país que não é o nosso, tampouco a Argentina, porque toda essa condição de miserabilidade de uma parcela da população argentina, Pepe, foi construído pelo kirchnerismo, foi construído por esse progressismo de anos de um Estado inchado demais, sustentando a população. E o Estado quebrou. O Estado está numa situação deplorável, a Argentina. Ponto. O Milei veio com propostas, a população, uma parte da população argentina concordou com o que ele estava apresentando na campanha eleitoral, jeito caricato ou não importa, campanha eleitoral. Ele ganhou a eleição. O que eu acho que ele vai se equivocar agora é achar que ele é um rei, que ele manda em tudo. Só antes de você falar, Ricardo, deixa eu receber quem chegou agora através do rádio. São 10 horas e 55 minutos. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está conversando um pouco sobre essa postura do Milei de não querer negociar nenhum ponto da reforma que foi apresentada ao Congresso Nacional no final do ano passado. Exatamente, esse ponto que é importante. Eu acho que ele tem sim, uma vez que está num momento de popularidade, ele tem que sentar com o Congresso Nacional, ele tem que conversar com o Congresso Nacional, ele tem que articular, ele tem que fazer política. E política é a arte da soma. Você começa a dividir, você começa a polarizar demais, você vai enfraquecer ao longo do tempo. Até porque são medidas duras, como ele mesmo disse, é um fato, não tem como não ser, transformar a Argentina agora sem medidas de austeridade que sejam fortes, que vão impactar a população. Se ele não conseguir manter a população, parte da população ao lado dele, foi a parte que elegeu, ele vai ter muita dificuldade se o Congresso de alguma forma for resistente. Concordo que o Congresso deve aprovar parte dos pontos ali, mas ele vai ter que negociar muito e já está tendo a resistência do Poder Judiciário. Mas, Pepe, se for analisar, por exemplo, em outros países do mundo, sei lá, no Reino Unido, a experiência é bem maior do que 3 meses. Você pega 10 meses, 9 meses de experiência, podendo até isso ser ampliado de acordo com a vontade do trabalhador e do empregado. É diferente, Paulinho. Eu acho que quanto mais você cria essas burocracias, mais se dificulta a geração de emprego. O que o mundo precisa é de atividade. A gente precisa empregar esses caras. Tem um monte de gente, essa geração neném que a gente discute aqui no Brasil. Não dá pra gente ficar discutindo só direito e não coloca em prática o que tem que ser feito, que é preciso a geração de emprego acontecer. Me incomoda um pouco isso em você. Estou sendo sincero aqui, me abrindo. Que triste que no início do ano. Em mim, cara. Que triste que incomoda isso em mim. Me incomoda. Não, mas, Paulinho, a questão é a seguinte. A questão é que você tem que olhar a Argentina como um país pobre. O país é pobre, não é? Então exige uma certa proteção do Estado. É diferente você comparar com a Inglaterra, comparar com os Estados Unidos, comparar com a Dinamarca, comparar com a Suécia. A Argentina é pobre, né? Não adianta o Milei, por exemplo, ter posturas e ter medidas econômicas, sociais que não protejam essa população, que precisa do Estado. E é bom lembrar o seguinte, né? Há um certo erro quando fala da Argentina. A Argentina já foi rica no passado. Então o estado de bem-estar social da Argentina foi construída no momento que a Argentina era rica, né? E agora a Argentina está pobre. E realmente o estado de bem-estar social da Argentina pesa na economia da Argentina. E o que você tem que fazer para resolver? Você tem que discutir várias possibilidades de revisar alguns subsídios, de revisar algumas políticas de assistência social, mas você não vai resolver isso tirando tudo de uma vez, puxando o tapete das pessoas de uma vez por todas, né? 50% da população é pobre. E essa medida do Milei vai gerar mais inflação, vai gerar mais desemprego, Sim. vai gerar mais precarização do trabalho. É contra isso que eu sou contra, Paulinho. Muito bem. Claro que eu quero um país, e eu quero que a Argentina não necessite, por exemplo, de um estado de bem-estar social, que todo mundo seja rico, como no Brasil. Mas a realidade não é essa. Muito bem.